Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Nesta noite, caminharemos juntos por 100 mistérios que a ciência não consegue explicar, explorando seus detalhes mais serenos e curiosos, aqueles cantos onde o conhecimento humano ainda tateia no escuro, procurando respostas que talvez nunca venham. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila por entre as sombras do desconhecido. Se você sentir que este refúgio silencioso traz paz ao seu momento, permita-se curtir suavemente, inscrever-se sem pressa ou deixar um pensamento gentil nos comentários, para que mais pessoas encontrem este espaço de descanso. Agora, inspire devagar, solte o peso do dia e vamos começar a caminhar por esses mistérios, um por um, sem pressa alguma, como quem observa estrelas numa noite sem fim. Vamos começar nossa jornada pelos mistérios que a ciência não consegue explicar, caminhando devagar por territórios onde o conhecimento humano encontra seus limites, onde as perguntas permanecem suspensas no ar como poeira cósmica, flutuando sem destino certo. O primeiro mistério que encontramos nesta noite tranquila é algo tão íntimo, tão próximo de cada um de nós, que parece quase impossível que ainda seja um enigma: a consciência humana. Pense por um momento, sem pressa, sobre o fato de que você está aqui, agora, lendo ou ouvindo estas palavras, e que existe algo dentro de você que experimenta essa realidade. Algo que sente, que pensa, que se reconhece como existindo. A ciência conseguiu mapear o cérebro humano com detalhes impressionantes. Conseguiu identificar neurônios, sinapses, circuitos neurais complexos que se acendem e se apagam como luzes numa cidade noturna vista de longe. Mas ainda assim, mesmo com toda essa informação, ninguém consegue explicar exatamente como esses processos físicos, essas reações químicas, esses impulsos elétricos que atravessam o tecido cerebral, se transformam naquilo que chamamos de experiência consciente. Como é que moléculas organizadas de determinada maneira produzem a sensação de existir, de ser alguém, de ter uma perspectiva única sobre o mundo? Esse problema, que os filósofos e cientistas chamam de o problema difícil da consciência, continua sem resposta, flutuando no espaço entre a neurociência e a filosofia, sem que nenhuma ponte definitiva tenha sido construída entre os dois lados. E, seguindo por esse caminho de mistérios profundos, chegamos a outro enigma que parece fundamental, quase primitivo na sua importância: a origem da vida na Terra. Sabemos, ou pensamos que sabemos, que há bilhões de anos atrás, num planeta jovem e turbulento, coberto por oceanos quentes e atmosfera tóxica para os padrões atuais, algo extraordinário aconteceu. Moléculas simples, compostos químicos sem vida, sem propósito, sem direção, de alguma forma se organizaram, se combinaram, se estruturaram de maneira tão específica que começaram a se replicar, a copiar a si mesmas, a evoluir. Mas como exatamente isso aconteceu? Qual foi o primeiro passo? Foi num vulcão submarino, onde o calor e os minerais criaram as condições certas. Foi numa poça d'água rasa, bombardeada por raios ultravioleta. Foi trazido do espaço por meteoritos que carregavam moléculas orgânicas complexas. A ciência tem hipóteses, claro, várias delas, cada uma com seus defensores apaixonados, seus experimentos laboratoriais que tentam recriar aquele momento primordial, mas nenhuma resposta definitiva emergiu dessas tentativas. O salto entre química e biologia, entre o inanimado e o vivo, permanece envolto em névoa, um mistério que a ciência não consegue explicar completamente, mesmo depois de décadas de pesquisa dedicada. E se pensarmos em mistérios cósmicos, em enigmas que existem nas profundezas mais escuras do universo, não podemos deixar de mencionar os buracos negros, especialmente o que acontece dentro deles, além do horizonte de eventos. Sabemos que buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa, tão absolutamente avassaladora, que nada pode escapar, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que conhecemos no universo. Quando algo cruza aquela fronteira invisível chamada horizonte de eventos, ele desaparece do nosso universo observável, cai num abismo do qual não há retorno. Mas o que acontece depois?
A teoria da relatividade geral de Einstein sugere que no centro do buraco negro existe uma singularidade, um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como conhecemos, simplesmente param de funcionar, onde o próprio conceito de tempo e espaço perde o sentido. Mas será mesmo assim? A física quântica sugere que não pode existir algo verdadeiramente infinito na natureza, que deve haver alguma estrutura, alguma explicação mais profunda. Tentativas de unir a relatividade geral com a mecânica quântica para entender o interior dos buracos negros produziram ideias fascinantes, como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop, mas nenhuma dessas teorias foi comprovada experimentalmente, e o que realmente acontece dentro de um buraco negro permanece como um dos mistérios que a ciência não consegue explicar. Voltando para algo mais próximo da nossa experiência diária, algo que fazemos todas as noites, sem questionar muito, temos o mistério do sono e dos sonhos. Por que dormimos? Parece uma pergunta simples, quase ingênua, mas a resposta não é nada óbvia. Claro, todos sabemos que precisamos dormir, que sem sono ficamos cansados, irritados, menos capazes de pensar claramente. Mas por quê? Qual é a função biológica essencial do sono que fez com que a evolução preservasse esse comportamento aparentemente vulnerável, onde ficamos inconscientes e expostos por horas a fio? Existem várias teorias, cada uma com evidências parciais. Alguns cientistas acreditam que dormimos para consolidar memórias, transformando experiências do dia em arquivos mais permanentes no cérebro. Outros sugerem que o sono serve para limpar toxinas que se acumulam no cérebro durante o dia, como uma equipe de limpeza noturna trabalhando nos corredores vazios de um grande edifício. Há quem diga que dormimos para economizar energia, para restaurar o corpo, para regular hormônios. Provavelmente todas essas funções estão corretas até certo ponto, mas não há uma teoria unificada que explique completamente por que o sono é absolutamente necessário. E os sonhos? Os sonhos são ainda mais enigmáticos. Por que o cérebro cria essas narrativas bizarras, essas sequências de imagens e sensações que às vezes parecem fazer sentido e às vezes são completamente absurdas? Sigmund Freud achava que os sonhos eram desejos reprimidos se manifestando. Outros dizem que são apenas o cérebro processando informações aleatórias. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo por que sonhamos, e esse mistério continua flutuando na fronteira entre neurociência e filosofia da mente. E já que mencionamos coisas cósmicas anteriormente, vamos retornar brevemente ao universo para falar sobre a matéria escura, um dos mistérios mais intrigantes da física moderna. Quando astrônomos observam galáxias girando, quando calculam a velocidade com que as estrelas orbitam o centro galáctico, eles descobrem algo estranho. As galáxias estão girando rápido demais. Pela quantidade de matéria visível que conseguimos detectar, estrelas, planetas, gases, poeira cósmica, as galáxias deveriam se despedaçar, as estrelas deveriam ser arremessadas para o espaço intergaláctico pela força centrífuga. Mas isso não acontece. As galáxias se mantêm coesas, estáveis, como se houvesse algo mais, algo invisível, algo que não emite luz nem interage com a matéria comum de maneira detectável, mas que exerce gravidade suficiente para manter tudo junto. Os cientistas chamam essa substância misteriosa de matéria escura e estimam que ela constitui aproximadamente 85% de toda a matéria do universo. Mas o que é exatamente a matéria escura? Ninguém sabe. Existem candidatos, partículas hipotéticas, com nomes exóticos como WIMPs, que significa partículas massivas de interação fraca, ou axions, ou matéria escura de interação própria, mas apesar de décadas de experimentos cada vez mais sensíveis, enterrados profundamente sob montanhas para evitar interferências, ninguém conseguiu detectar diretamente uma única partícula de matéria escura. É um mistério que a ciência não consegue explicar, uma ausência que pesa mais do que tudo que conseguimos ver. Agora voltemos nossa atenção para algo que parece quase mágico, quando paramos para pensar sobre ele com calma: o efeito placebo. Você provavelmente já ouviu falar disso,
dessa ideia de que, se uma pessoa acredita que está tomando um remédio eficaz, mesmo que seja apenas uma pílula de açúcar sem nenhum princípio ativo, ela pode experimentar melhoras reais nos sintomas, reduções mensuráveis na dor, mudanças fisiológicas detectáveis. Não é imaginação pura. Não é apenas a pessoa fingindo se sentir melhor. Estudos científicos rigorosos demonstraram que o efeito placebo pode produzir alterações reais no corpo, liberação de endorfinas, mudanças na atividade cerebral, até mesmo respostas imunológicas. Mas como? Como a simples crença pode alterar a biologia? Como a mente pode influenciar o corpo dessa maneira tão direta e mensurável? Existem teorias, claro, hipóteses sobre condicionamento, sobre expectativas que ativam sistemas neurais específicos, mas o mecanismo exato permanece obscuro. Um território nebuloso onde psicologia e biologia se misturam de formas que ainda não compreendemos completamente. E o mais intrigante, o efeito placebo funciona mesmo quando a pessoa sabe que está tomando um placebo, o que torna o mistério ainda mais profundo, ainda mais difícil de desvendar. Continuando nossa jornada pelos enigmas do universo, encontramos a assimetria entre matéria e antimatéria, um problema que mantém os físicos acordados à noite, embora provavelmente não da mesma forma relaxante que este vídeo pretende fazer com você. A física de partículas nos diz que para cada partícula de matéria existe uma antipartícula correspondente, idêntica em quase todos os aspectos, exceto pela carga elétrica oposta. Um elétron tem carga negativa. Um pósitron, seu equivalente de antimatéria, tem carga positiva. Quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente numa explosão de energia pura. E aqui está o mistério. Segundo as teorias atuais, o Big Bang deveria ter criado quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria. Se isso tivesse acontecido, toda a matéria e antimatéria do universo primordial teriam se aniquilado mutuamente, deixando apenas energia, apenas radiação e nada mais. Não haveria estrelas, planetas, galáxias, vida, não haveria você aqui ouvindo este vídeo. Mas, obviamente, existe matéria no universo, existe você, existe eu, existe tudo que podemos ver e tocar. Então, o que aconteceu? Por que existe um pequeno excesso de matéria sobre antimatéria? Por quê? Para cada bilhão de pares de partículas e antipartículas que se aniquilaram, sobrou uma partícula extra de matéria. Esse desequilíbrio mínimo, essa assimetria sutil, é responsável por toda a existência material do universo. Mas não sabemos explicar sua causa. Não conseguimos derivá-la das leis fundamentais da física como as conhecemos. E já que estamos falando de mistérios, vamos mencionar algo cotidiano. Algo tão comum que raramente pensamos sobre ele. O bocejo. Você boceja quando está cansado, quando está entediado, quando vê outra pessoa bocejando. Mas por quê? Qual é a função do bocejo? A explicação mais comum que você provavelmente já ouviu é que bocejamos para obter mais oxigênio, para ventilar os pulmões quando estamos sonolentos e nossa respiração fica mais superficial. Faz sentido, não é? Mas estudos científicos mostraram que essa explicação não está correta. Experimentos onde pessoas respiraram ar com diferentes concentrações de oxigênio e gás carbônico não produziram mudanças significativas na frequência de bocejos. Então não é sobre oxigênio. Outras teorias sugerem que bocejamos para resfriar o cérebro, uma espécie de sistema de refrigeração natural, onde o ato de abrir bem a boca, esticar a mandíbula e inspirar profundamente ajuda a baixar a temperatura cerebral. Existem evidências que apoiam essa ideia, como o fato de que bocejamos mais em temperaturas ambientes moderadas do que em extremos de calor ou frio. Mas por que bocejar é contagioso? Porque ver alguém bocejar, ou até mesmo ler sobre bocejar, pode nos fazer bocejar. Isso sugere algum componente social, alguma função de empatia ou sincronização de grupo que não entendemos completamente. O bocejo permanece como um desses pequenos mistérios que a ciência não consegue explicar totalmente, algo tão simples e universal que parece que deveria ser óbvio, mas não é. Voltando ao reino dos fenômenos mais raros e misteriosos, temos as bolas de raio,
um fenômeno meteorológico que cientistas debateram por séculos se realmente existia ou se era apenas folclore, ilusão ou exagero. Testemunhas relataram ver esferas luminosas, geralmente do tamanho de uma bola de futebol, flutuando pelo ar durante tempestades, movendo-se de maneiras estranhas, às vezes passando através de janelas ou paredes, durando alguns segundos antes de desaparecer silenciosamente ou explodir com um estalo. Por muito tempo, a comunidade científica foi cética, mas eventualmente tantos relatos foram acumulados, inclusive de observadores treinados como pilotos e meteorologistas, que a existência das bolas de raio passou a ser aceita como provável. Mas o que são elas? Como se formam? Existem várias hipóteses. Plasma atmosférico mantido por algum tipo de campo eletromagnético autossustentável, reações químicas complexas envolvendo silício vaporizado do solo por raios convencionais, efeitos quânticos exóticos, descargas elétricas em microcavidades de ar. Experiências de laboratório conseguiram criar fenômenos que se parecem vagamente com bolas de raio, mas nenhuma explicação completa e satisfatória emergiu. As bolas de raio permanecem como um mistério atmosférico, uma curiosidade que desafia a explicação fácil. E para concluir este primeiro conjunto de 10 mistérios, vamos falar sobre algo verdadeiramente impressionante: a migração animal e seus mecanismos de navegação. Pássaros que voam milhares de quilômetros entre hemisférios. Borboletas monarcas, que nunca estiveram no destino, mas encontram o caminho perfeitamente. Tartarugas marinhas que retornam à praia exata onde nasceram décadas depois. Salmões, que nadam rio acima para desovar no mesmo local onde saíram dos ovos. Como esses animais navegam com tanta precisão? Sabemos que alguns usam o Sol como bússola, outros as estrelas. Alguns detectam o campo magnético terrestre através de células especiais que contêm cristais de magnetita funcionando como bússolas biológicas microscópicas. Mas os detalhes exatos de como esses sistemas funcionam, como a informação sensorial é processada, como rotas complexas são memorizadas e transmitidas através de gerações, tudo isso permanece parcialmente obscuro, cheio de lacunas no nosso entendimento. Um mistério que a ciência continua investigando devagar, pacientemente, como quem monta um quebra-cabeça enorme, onde muitas peças ainda estão faltando. Continuando nossa caminhada tranquila pelos mistérios que a ciência não consegue explicar, chegamos agora a um território ainda mais profundo, mais fundamental, onde a própria estrutura da realidade se torna nebulosa e difícil de compreender. Vamos falar sobre a gravidade quântica, ou melhor, sobre a ausência de uma teoria completa que una duas das estruturas mais importantes da física moderna, a relatividade geral e a mecânica quântica. A relatividade geral de Einstein, aquela teoria que descreve como massas enormes como planetas, estrelas e galáxias curvam o espaço-tempo ao seu redor, funciona maravilhosamente bem no reino do muito grande, do cósmico, das escalas astronômicas. Por outro lado, a mecânica quântica, que descreve o comportamento bizarro e contraintuitivo das partículas subatômicas, funciona perfeitamente no reino do muito pequeno, do microscópico, das escalas atômicas e subatômicas. Mas essas duas teorias, ambas confirmadas por inúmeros experimentos, parecem fundamentalmente incompatíveis quando tentamos juntá-las. Em situações onde precisaríamos de ambas, como no interior de buracos negros ou nos primeiros instantes após o Big Bang, onde tanto a gravidade extrema quanto os efeitos quânticos seriam importantes simultaneamente, nossas equações produzem infinitos, resultados sem sentido, previsões impossíveis. Os físicos teóricos vêm trabalhando há décadas tentando criar uma teoria de gravidade quântica, uma estrutura matemática que unifique essas duas descrições da natureza. E existem candidatos promissores como a teoria das cordas, que imagina que as partículas fundamentais não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes, ou a gravidade quântica em loop, que sugere que o próprio espaço-tempo é granular, composto por unidades discretas mínimas. Mas nenhuma dessas teorias foi verificada experimentalmente. E o problema de como a gravidade funciona no nível quântico
permanece como um dos mistérios profundos que a ciência não consegue explicar completamente. Uma fronteira onde nosso conhecimento encontra seus limites mais fundamentais. E já que estamos explorando mistérios biológicos e evolutivos, não podemos deixar de mencionar um enigma que intriga biólogos e psicólogos há muito tempo: a origem e a função da homossexualidade na natureza. Comportamentos homossexuais foram observados em centenas de espécies animais diferentes, desde primatas até pássaros, insetos e peixes, então claramente não é algo exclusivamente humano nem cultural. Mas do ponto de vista evolutivo estrito, isso parece paradoxal. A evolução darwiniana favorece características que aumentam o sucesso reprodutivo, que ajudam os organismos a passar seus genes para a próxima geração. Então, por que comportamentos que não levam diretamente à reprodução persistiriam através de milhões de anos de evolução? Existem várias hipóteses tentando resolver esse paradoxo aparente. Alguns cientistas sugerem que genes relacionados à homossexualidade podem conferir vantagens reprodutivas quando presentes em formas diferentes ou em parentes próximos, algo chamado de seleção de parentesco. Outros propõem que indivíduos homossexuais podem ajudar a criar os filhotes de irmãos e irmãs, aumentando assim indiretamente a transmissão de genes compartilhados. Há teorias sobre balanceamento hormonal durante o desenvolvimento fetal, sobre efeitos de ordem de nascimento, sobre múltiplos genes interagindo de maneiras complexas. Mas a verdade é que não há consenso científico, não há uma explicação única e satisfatória que cubra todos os casos e todas as espécies. A homossexualidade permanece como um aspecto da sexualidade que a ciência não consegue explicar completamente, especialmente em termos de como surgiu e por que persiste evolutivamente. Voltando agora para algo aparentemente simples, mas surpreendentemente misterioso. Por que temos impressões digitais únicas? Você provavelmente sabe que cada pessoa tem um padrão único de cristas e sulcos nas pontas dos dedos, tão único que pode ser usado para identificação. E que até gêmeos idênticos, que compartilham DNA praticamente idêntico, têm impressões digitais diferentes. Mas por quê? Qual é a função evolutiva das impressões digitais? A resposta mais comum que você pode ter ouvido é que elas aumentam a fricção, ajudando-nos a segurar objetos com mais firmeza. Parece fazer sentido, não é? Mas estudos biomecânicos mostraram que superfícies lisas, na verdade, produzem mais fricção do que superfícies com cristas, como nossas impressões digitais. Então, essa explicação não funciona. Outra teoria sugere que as cristas ajudam a drenar água, como os sulcos nos pneus de carros, permitindo que mantenhamos aderência mesmo com as mãos molhadas. Isso tem algum apoio experimental, mas não explica completamente a complexidade e a variação individual dos padrões. Uma hipótese mais recente propõe que as impressões digitais aumentam nossa sensibilidade tátil, funcionando como amplificadores de vibrações que nos permitem sentir texturas mais sutilmente. Quanto à razão pela qual cada pessoa tem padrões únicos, isso parece ser resultado de fatores aleatórios durante o desenvolvimento fetal. Pequenas variações no ambiente uterino, no fluxo de fluido amniótico, na posição do feto, que influenciam como a pele se forma e se dobra. Mas os detalhes exatos de como esses padrões se desenvolvem e por que são tão consistentemente únicos permanecem parcialmente obscuros, mais um desses pequenos mistérios que a ciência não consegue explicar totalmente. E o que dizer sobre a intuição? Aquela sensação inexplicável de que algo está certo ou errado, sem saber exatamente por quê. Aquele pressentimento que às vezes se revela surpreendentemente preciso. Todos já experimentamos momentos de intuição, quando tomamos uma decisão baseada não em raciocínio lógico consciente, mas em algum tipo de conhecimento implícito, uma sensação visceral. A ciência reconhece que a intuição existe e que frequentemente funciona, mas explicar exatamente como ela opera é complicado. Uma teoria é que a intuição representa processamento inconsciente rápido, onde nosso cérebro analisa padrões baseados em experiências passadas, sem que estejamos conscientemente cientes desse processo. Outra ideia
é que prestamos atenção a pistas sutis no ambiente, linguagem corporal, tons de voz, pequenos detalhes que nosso consciente não registra, mas que influenciam nosso julgamento. Estudos de neurociência mostraram que certas regiões do cérebro, especialmente as relacionadas a emoções e memória, se ativam durante decisões intuitivas, sugerindo que a intuição pode ser uma forma de cognição baseada em experiência acumulada. Mas como exatamente essa informação é integrada, processada e apresentada à consciência como uma sensação ou pressentimento, isso permanece um mistério, uma área onde psicologia cognitiva, neurociência e até filosofia se encontram sem respostas definitivas. Agora vamos falar sobre algo aparentemente simples, mas profundamente estranho quando examinado mais de perto: a água e suas propriedades anômalas. A água é a substância mais comum e familiar na Terra. Compõe a maior parte do nosso corpo. Cobre a maior parte da superfície planetária. É essencial para toda a vida que conhecemos. Mas a água é estranha, muito mais estranha do que parece à primeira vista. Para começar, a água é uma das poucas substâncias que se expande quando congela, que se torna menos densa no estado sólido do que no líquido, por isso gelo flutua. Isso é altamente incomum. Quase todas as outras substâncias contraem quando solidificam. E essa propriedade peculiar tem consequências enormes. Permite que lagos congelem de cima para baixo, mantendo água líquida abaixo do gelo, o que protege a vida aquática durante o inverno. A água também tem tensão superficial excepcionalmente alta, calor específico muito alto, ponto de ebulição anormalmente elevado, considerando seu peso molecular. Essas propriedades estranhas resultam das ligações de hidrogênio entre moléculas de água, pontes moleculares que se formam e se quebram constantemente, criando uma estrutura líquida complexa e dinâmica. Mas os detalhes exatos de como essa estrutura funciona, especialmente em nanoescala ou em condições extremas, ainda são objeto de pesquisa ativa. Simulações computacionais da água requerem poder de processamento imenso e, mesmo assim, não capturam perfeitamente todo o seu comportamento. A água, tão familiar e essencial, guarda segredos que a ciência não consegue explicar completamente. Continuando nossa exploração tranquila, chegamos a outro mistério cotidiano. Por que rimos? O riso é um comportamento universal humano. Todas as culturas riem. Bebês começam a rir com poucos meses de idade. Até alguns animais, como primatas e ratos, parecem exibir comportamentos equivalentes ao riso. Mas qual é a função do riso? Por que evoluímos essa resposta peculiar, essa vocalização involuntária, acompanhada de contrações musculares rítmicas? Existem várias teorias. Alguns pesquisadores sugerem que o riso funciona como um sinal social, uma forma de comunicar que a situação é segura, não ameaçadora, ajudando a fortalecer laços sociais e reduzir tensão em grupos. Outros propõem que o riso é uma forma de processar incongruências, situações que violam nossas expectativas de maneira não ameaçadora, o que explicaria por que piadas frequentemente envolvem reviravoltas surpreendentes. Há teorias sobre o riso como liberação de tensão acumulada, sobre seus benefícios fisiológicos como estimulação do sistema imunológico e liberação de endorfinas. Estudos de neurociência identificaram circuitos cerebrais envolvidos no riso, mas a explicação completa de por que esse comportamento específico surgiu, por que toma a forma que toma, por que é tão contagioso e socialmente importante, tudo isso permanece apenas parcialmente compreendido. Mais um desses mistérios aparentemente simples que a ciência não consegue explicar totalmente. E já que estamos falando de experiências humanas estranhas, precisamos mencionar o déjà vu, aquela sensação estranha e transitória de que você já viveu exatamente aquele momento antes, de que a situação atual é uma repetição de algo que já aconteceu, mesmo sabendo racionalmente que é impossível. Aproximadamente 2/3 das pessoas relatam ter experimentado déjà vu pelo menos uma vez na vida. Então, é um fenômeno comum, mas sua causa permanece incerta. Existem várias hipóteses neurológicas. Uma sugere que o déjà vu ocorre quando há um pequeno atraso na transmissão de informação
entre diferentes partes do cérebro, fazendo com que a mesma experiência seja processada 2 vezes em sequência rápida, criando a sensação falsa de familiaridade. Outra teoria propõe que o déjà vu acontece quando uma situação atual se parece muito com uma memória antiga, mas não conseguimos conscientemente identificar essa memória. Então, experimentamos apenas a sensação de familiaridade sem o conteúdo específico. Estudos com pacientes epiléticos que frequentemente experimentam déjà vu antes de convulsões sugerem envolvimento do lobo temporal medial, especialmente o hipocampo e regiões relacionadas à memória. Mas não há consenso sobre a causa exata, sobre se há um único mecanismo ou vários diferentes que podem produzir a experiência, sobre por que algumas pessoas experimentam déjà vu com mais frequência que outras. É um desses fenômenos da consciência que permanecem parcialmente misteriosos, flutuando na fronteira entre neurologia, psicologia e experiência subjetiva. Voltando ao cosmos por um momento, vamos mencionar um mistério relacionado às origens do universo: a formação das primeiras galáxias. Sabemos que o universo começou com o Big Bang há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, e que inicialmente era uma sopa quente e uniforme de partículas. Sabemos também que hoje existem bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões ou trilhões de estrelas, organizadas em estruturas complexas, agrupadas em aglomerados e superaglomerados separados por vastos vazios. Mas como exatamente o universo passou de uniforme para estruturado? Como as primeiras flutuações de densidade, pequenas irregularidades na distribuição de matéria, cresceram sob influência da gravidade para formar as primeiras estrelas e galáxias. Telescópios modernos como o Hubble e o James Webb conseguem olhar tão longe no espaço e, portanto, tão atrás no tempo, que observam galáxias que se formaram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. E algumas dessas galáxias primitivas são surpreendentemente grandes e maduras, mais evoluídas do que modelos teóricos previam que deveriam ser naquele estágio inicial do universo. Isso sugere que nosso entendimento da formação galáctica está incompleto, que há processos que não estamos considerando adequadamente. A matéria escura certamente desempenha papel crucial, fornecendo a gravidade adicional necessária para que estruturas se formem mais rapidamente. Mas os detalhes exatos de como as primeiras galáxias emergiram do universo primordial permanecem parcialmente obscuros. Mais um mistério cósmico que a ciência continua investigando. E para concluir este bloco de mistérios, vamos falar sobre algo localizado, específico e bastante peculiar: o zumbido de Taos. Em uma pequena cidade no Novo México chamada Taos, começando no início dos anos 90, alguns residentes começaram a relatar ouvir um zumbido persistente, de baixa frequência, constante e perturbador, especialmente perceptível à noite em ambientes silenciosos. Não era imaginação coletiva. O fenômeno foi levado suficientemente a sério que investigações oficiais foram conduzidas, incluindo equipes de cientistas e engenheiros tentando identificar a fonte do som. Mas nenhuma fonte foi encontrada. Microfones sensíveis não detectaram nada anormal. Apenas uma porcentagem pequena da população local reportou ouvir o zumbido, mas aqueles que ouviam descreviam de forma consistente como um ruído de baixa frequência similar a um motor diesel distante. Teorias proliferaram: atividade sísmica incomum, transmissões de comunicação militar, efeitos atmosféricos estranhos, até causas fisiológicas como zumbido no ouvido em uma escala coletiva incomum. O mistério de Taos não é único. Fenômenos similares foram reportados em outras localidades ao redor do mundo, mas em nenhum caso uma explicação definitiva foi estabelecida. É um desses mistérios locais e específicos que a ciência não consegue explicar, deixando residentes frustrados e pesquisadores perplexos. E, finalmente, para encerrar este primeiro bloco de 20 mistérios, vamos terminar com algo profundamente humano e universal. Por que choramos emocionalmente? Chorar como resposta à dor física ou irritação, como quando cortamos cebolas ou quando algo entra no olho, faz sentido evolutivamente,
As lágrimas ajudam a lavar e proteger os olhos, mas chorar em resposta a emoções, derramar lágrimas quando estamos tristes ou felizes, ou comovidos, ou até mesmo rindo muito, isso é peculiar, praticamente único aos humanos. Alguns animais produzem lágrimas para lubrificação ocular, mas apenas humanos choram emocionalmente. Mas por quê? Qual é a função adaptativa dessa resposta? Existem teorias, claro. Alguns pesquisadores sugerem que chorar funciona como sinal social, comunicando vulnerabilidade e elicitando apoio e compaixão de outros membros do grupo. Outros propõem que o choro tem função catártica, ajudando a processar e liberar emoções intensas, e que as lágrimas emocionais contêm compostos químicos diferentes das lágrimas básicas, incluindo hormônios de estresse, sugerindo que chorar pode literalmente remover substâncias químicas associadas ao estresse emocional do corpo. Estudos mostram que pessoas geralmente se sentem melhor após chorar, embora nem sempre imediatamente. Mas a explicação completa de por que esse comportamento específico evoluiu, por que toma a forma de produção de lágrimas especificamente, por que está tão intimamente ligado à nossa vida emocional, tudo isso permanece apenas parcialmente compreendido, flutuando naquele espaço nebuloso onde biologia, psicologia e experiência humana se entrelaçam de formas que a ciência não consegue explicar completamente. Seguimos agora para o segundo conjunto de mistérios que a ciência não consegue explicar. Caminhando devagar por territórios ainda mais profundos, onde as perguntas se tornam tão fundamentais que tocam a própria razão de existirmos, de haver algo ao invés de nada. E começamos este bloco com um dos enigmas mais filosóficos e científicos simultaneamente: o problema do ajuste fino do universo. Quando físicos examinam as constantes fundamentais da natureza, aqueles números que aparecem nas equações mais básicas da física, números como a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz, a força nuclear forte que mantém os núcleos atômicos unidos, eles descobrem algo extraordinário e perturbador. Esses números parecem ajustados com precisão absurda para permitir a existência de vida, de estrelas, de planetas, de química complexa. Se a força da gravidade fosse apenas um pouquinho diferente, apenas uma fração percentual mais forte ou mais fraca, estrelas não poderiam se formar da maneira que se formam. Não poderiam produzir os elementos pesados necessários para a vida através de fusão nuclear. Se a força nuclear forte fosse ligeiramente diferente, átomos de carbono não seriam estáveis. E sem carbono, a química da vida como conhecemos seria impossível. Exemplo após exemplo se acumula. Dezenas de parâmetros que parecem estar dentro de margens incrivelmente estreitas, necessárias para que o universo seja habitável. Mas por quê? É pura coincidência, sorte estatística absurda. Alguns físicos sugerem a existência de um multiverso, infinitos universos com diferentes valores para essas constantes, e nós simplesmente nos encontramos em um dos raros universos onde as condições permitem observadores existirem, um princípio chamado de seleção antrópica. Outros acham essa explicação insatisfatória, preferindo buscar alguma teoria física mais profunda que explique por que as constantes têm os valores que têm. Mas até agora, não há consenso, não há resposta definitiva, e o problema do ajuste fino permanece como um dos mistérios mais profundos que a ciência não consegue explicar. Uma questão que nos deixa contemplando nossa própria existência com perplexidade tranquila. E continuando com mistérios relacionados à nossa espécie, chegamos à origem da linguagem humana, algo tão fundamental para o que somos que é difícil imaginar humanidade sem linguagem. Todos os grupos humanos conhecidos, sem exceção, têm linguagem complexa, com gramática, sintaxe, capacidade de expressar pensamentos abstratos, de falar sobre o passado e o futuro, de transmitir informações complexas através de gerações. Mas quando e como a linguagem surgiu? Como nossos ancestrais, que provavelmente se comunicavam através de vocalizações simples e gestos como outros primatas, desenvolveram a capacidade extraordinária de linguagem simbólica. Não há consenso entre linguistas, antropólogos e neurocientistas. Alguns propõem que a linguagem surgiu gradualmente,
evoluindo lentamente ao longo de milhões de anos, à medida que nossos cérebros cresciam e nossas estruturas vocais se modificavam. Outros sugerem que a linguagem apareceu relativamente de repente, talvez há 50 ou 100 mil anos atrás, resultado de alguma mutação genética crucial que reorganizou circuitos cerebrais de maneira específica. Há teorias sobre a linguagem, começando com gestos manuais antes de se tornar vocal. Teorias sobre sua origem em cantos ou chamados rituais. Teorias sobre pressões evolutivas relacionadas à coordenação social cada vez mais complexa. O problema é que a linguagem não fossiliza, não deixa evidências diretas no registro arqueológico. Então, temos que inferir sua origem a partir de evidências indiretas. Fragmentos de crânios que sugerem quando certas estruturas cerebrais apareceram. Análise de genes como FOXP2, que parecem relacionados à capacidade linguística. Mas a história completa de como e quando a linguagem humana emergiu permanece envolta em mistério. Mais uma dessas questões fundamentais sobre nossa espécie que a ciência não consegue explicar definitivamente. E agora chegamos, talvez, à pergunta mais fundamental de todas. Uma questão que filosofia e ciência compartilham, mas nenhuma consegue responder. Por que existe algo em vez de nada? Pense calmamente sobre isso por um momento, sem pressa. O universo existe. Você existe, existem estrelas, planetas, átomos, energia, espaço, tempo. Mas por quê? Por que não existe simplesmente nada absoluto, a ausência total de qualquer coisa? O nada parece ser o estado mais simples, o padrão natural, enquanto existência requer explicação. A ciência pode traçar a história do universo de volta ao Big Bang. Pode descrever como o cosmos evoluiu daquele estado inicial incrivelmente quente e denso, mas não pode explicar por que havia aquele estado inicial para começar, por que havia algo para explodir, por que havia leis da física governando esse processo. Alguns físicos tentaram argumentar que o universo poderia surgir espontaneamente do nada, através de flutuações quânticas, que o vácuo quântico não é realmente nada, mas um mar fervente de partículas virtuais, aparecendo e desaparecendo. Mas isso apenas empurra a questão um nível para trás. Por que existem leis quânticas permitindo essas flutuações? Por que existe um vácuo quântico com propriedades específicas? O filósofo Leibniz formulou essa questão há séculos atrás, e ela permanece tão misteriosa hoje quanto era então. É possivelmente a questão mais profunda que podemos fazer, e honestamente pode estar além da capacidade da ciência responder, pode ser uma questão fundamentalmente metafísica em vez de empírica. Mas vale a pena contemplar calmamente essa pergunta, sentir o peso do mistério da existência, reconhecer que a ciência, por todo o seu poder explicativo, não consegue explicar por que há algo para ser explicado. Voltando para mistérios mais práticos, mas não menos intrigantes, vamos falar sobre a anestesia geral, algo que milhões de pessoas experimentam quando fazem cirurgias, confiando que esses medicamentos os farão perder a consciência temporariamente. E eles funcionam maravilhosamente bem, permitindo procedimentos médicos complexos sem dor ou trauma. Mas como exatamente a anestesia geral funciona? Como essas drogas, que incluem várias substâncias químicas diferentes, com estruturas moleculares variadas, todas produzem o mesmo efeito de eliminar a consciência? Por mais de um século, desde que a anestesia começou a ser usada na medicina, essa questão permaneceu sem resposta clara. Inicialmente pensava-se que anestésicos simplesmente dissolviam nas membranas lipídicas das células nervosas, desorganizando-as de alguma forma. Mas essa teoria revelou-se inadequada. Pesquisas mais recentes identificaram receptores específicos no cérebro, onde anestésicos se ligam, alterando a atividade neural, mas o quadro completo de como isso elimina a consciência permanece obscuro. Diferentes anestésicos parecem afetar diferentes partes do cérebro, diferentes sistemas de neurotransmissores, mas todos convergem para o mesmo resultado final de inconsciência reversível. É notável que usamos essas drogas rotineiramente, confiamos nelas com nossas vidas, e ainda não entendemos completamente seu mecanismo de ação. A anestesia geral permanece como um mistério médico, uma tecnologia prática que funciona apesar de não compreendermos totalmente como.
Mais uma área onde a ciência não consegue explicar completamente algo que utilizamos diariamente. E retornando ao cosmos, não podemos evitar mencionar novamente a energia escura, companheira misteriosa da matéria escura que mencionamos no bloco anterior. Se a matéria escura é misteriosa, a energia escura é ainda mais enigmática, ainda mais estranha, ainda mais desafiadora para a nossa compreensão da física. Nos anos 90, quando astrônomos estavam medindo a expansão do universo, esperavam descobrir que essa expansão estava desacelerando gradualmente sob influência da gravidade de toda a matéria no cosmos. Mas descobriram exatamente o oposto. Descobriram que a expansão está acelerando, ficando mais rápida com o tempo, como se alguma força antigravitacional estivesse empurrando o universo para fora, esticando o próprio tecido do espaço a taxas cada vez maiores. Essa descoberta foi tão surpreendente, tão contrária às expectativas, que os cientistas que a fizeram ganharam o prêmio Nobel. Mas o que está causando essa aceleração? Os físicos chamam a causa de energia escura, mas esse nome é apenas um rótulo para nossa ignorância, uma admissão de que não sabemos o que é. A energia escura parece constituir aproximadamente 68% de todo o conteúdo energético do universo, dominando completamente a evolução cósmica em escalas grandes, mas sua natureza permanece completamente misteriosa. É uma propriedade intrínseca do espaço vazio, algo chamado de constante cosmológica, que Einstein introduziu em suas equações por razões diferentes e depois descartou. É algum tipo de campo de energia dinâmico permeando o universo, algo chamado de quintessência? É evidência de que nossa teoria da gravidade está errada em escalas cosmológicas? Ninguém sabe, e a energia escura permanece como um dos mistérios mais profundos e desconcertantes que a ciência não consegue explicar. Agora vamos voltar nossa atenção para algo profundamente pessoal e universal. Por que envelhecemos? Parece uma pergunta simples com resposta óbvia. Envelhecemos porque é natural, porque sempre foi assim. Mas quando pensamos mais profundamente, do ponto de vista biológico e evolutivo, o envelhecimento é estranho. Afinal, nossos corpos são feitos de células que podem se dividir, se renovar, se reparar. Cada célula contém instruções completas, DNA suficiente para construir um organismo inteiro do zero. Então, por que nossos corpos deterioram? Por que acumulamos danos com o tempo? Por que perdemos função, desenvolvemos doenças, eventualmente paramos de funcionar? Existem várias teorias sobre por que envelhecemos. Uma sugere que envelhecimento é simplesmente acúmulo de danos aleatórios, erros de cópia no DNA, proteínas que se dobram incorretamente, moléculas oxidadas por radicais livres, danos que superam a capacidade de reparo celular. Outra teoria, chamada de senescência programada, propõe que envelhecimento é geneticamente determinado, que nossos genes literalmente programam a morte eventualmente, talvez porque isso beneficia a espécie ao liberar recursos para gerações mais jovens. Há o problema dos telômeros, aquelas sequências repetitivas nas pontas dos cromossomos, que encurtam cada vez que uma célula se divide, eventualmente ficando tão curtos que a célula não pode mais se dividir. Há teorias sobre mitocôndrias disfuncionais, sobre inflamação crônica, sobre células senescentes que se acumulam e secretam fatores prejudiciais. Provavelmente todos esses mecanismos contribuem, mas não há uma teoria unificada do envelhecimento. Não há consenso sobre qual é a causa fundamental versus quais são apenas sintomas. E mais intrigante ainda, algumas espécies parecem não envelhecer da maneira tradicional, como veremos mais adiante. O envelhecimento permanece como um mistério biológico fundamental que a ciência não consegue explicar completamente, apesar de décadas de pesquisa intensiva motivada pelo desejo humano compreensível de viver mais, de permanecer saudável por mais tempo. E já que estamos falando de mistérios biológicos, vamos mencionar algo fascinante e aparentemente impossível: o voo dos insetos e suas impossibilidades aerodinâmicas. Durante muito tempo, havia um mito popular de que cientistas haviam provado que abelhas não deveriam ser capazes de voar,
que os cálculos mostravam que suas asas eram pequenas demais, seu corpo pesado demais, que o voo das abelhas violava as leis da física. Esse mito não era verdade, era baseado em mal-entendidos e cálculos simplificados demais que tratavam asas de insetos como asas de avião, rígidas e fixas. Mas mesmo com um entendimento melhor, o voo dos insetos permanece extraordinário e não completamente compreendido. Insetos batem suas asas em frequências altíssimas, centenas de vezes por segundo, criando padrões complexos de fluxo de ar, vórtices que se formam e se dissolvem, efeitos aerodinâmicos que não existem em aviões ou pássaros. Seus músculos de voo são organizados de maneira única, e em alguns insetos não controlam as asas diretamente, mas deformam o tórax, que então faz as asas baterem através de um sistema de catapulta biológica. Usando câmeras de alta velocidade e simulações computacionais complexas, cientistas fizeram progressos enormes em entender o voo dos insetos, mas ainda há aspectos que não são totalmente claros, especialmente como insetos realizam manobras tão ágeis como ajustam o voo em milissegundos, respondendo a mudanças no ambiente. O voo dos insetos, tão comum que raramente pensamos sobre ele, representa engenharia biológica de precisão extraordinária, que a ciência ainda não consegue explicar ou replicar completamente. Continuando nossa jornada tranquila, chegamos à memória e à questão profundamente misteriosa de onde exatamente ela está armazenada. Quando você se lembra de algo, um evento da infância, o rosto de um amigo, a letra de uma música, onde essa informação está localizada? Parece uma pergunta que deveria ter resposta clara, mas não tem. Inicialmente, cientistas esperavam encontrar memórias localizadas em neurônios específicos ou regiões específicas do cérebro, como arquivos em gavetas particulares. Mas pesquisas mostraram que memórias parecem distribuídas, espalhadas através de redes de neurônios conectados, envolvendo múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. O hipocampo é crucial para formar novas memórias. Sabemos disso porque danos ao hipocampo causam incapacidade de criar novas memórias de longo prazo. Mas as memórias em si não parecem armazenadas ali permanentemente. Parecem migrar para o córtex cerebral através de um processo chamado consolidação. Mas como exatamente essa informação é codificada? Em padrões de conexões sinápticas, em forças de conexões individuais, em oscilações sincronizadas de atividade neural, tudo isso permanece apenas parcialmente compreendido. E memórias não são arquivos estáticos, não são fotografias perfeitas armazenadas inalteradas. Cada vez que nos lembramos de algo, a memória é reconstituída, potencialmente modificada no processo, o que explica por que memórias podem ser falhas, por que testemunhas oculares às vezes se lembram de eventos de maneiras contraditórias. A natureza da memória, onde está, como funciona, como é armazenada e recuperada, tudo isso permanece entre os mistérios que a ciência não consegue explicar completamente. E voltando brevemente aos mistérios planetários e cataclísmicos, precisamos mencionar as extinções em massa, especialmente o mistério de por que elas acontecem quando acontecem. O registro fóssil mostra claramente que houve vários períodos na história da Terra onde uma porcentagem enorme das espécies vivas desapareceu num espaço de tempo relativamente curto, geologicamente falando. A mais famosa é a extinção que eliminou os dinossauros há 66 milhões de anos, causada por um asteroide gigante colidindo com a Terra, criando o impacto que formou a cratera Chicxulub, no México. Mas houve outras extinções em massa ainda mais devastadoras, como a extinção do Permiano-Triássico, há 252 milhões de anos, que eliminou aproximadamente 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. O que causou essa catástrofe? Erupções vulcânicas massivas, mudanças climáticas extremas, liberação de metano dos oceanos, empobrecimento de oxigênio, acidificação oceânica, múltiplos fatores interagindo, provavelmente uma combinação de causas, mas os detalhes exatos permanecem debatidos. E há um mistério ainda mais profundo. Alguns pesquisadores sugerem que extinções em massa podem ocorrer em ciclos, talvez relacionados ao movimento do sistema solar através da galáxia,
atravessando braços espirais, onde encontros com nuvens moleculares ou concentrações de matéria escura poderiam perturbar a nuvem de cometas distante chamada nuvem de Oort, enviando cometas para o sistema solar interno. Mas essas ideias são especulativas e a periodicidade proposta não é clara nos dados. As extinções em massa, esses momentos cataclísmicos que reformataram toda a vida na Terra, permanecem apenas parcialmente explicadas, mais um mistério paleontológico e planetário que a ciência continua investigando. E, finalmente, para concluir esta primeira metade do segundo bloco, vamos falar sobre algo que parece trivial, mas é profundamente curioso quando examinado. Por que temos tipos sanguíneos diferentes? Você provavelmente sabe que existem diferentes grupos sanguíneos, principalmente o sistema ABO com tipos A, B, AB e O, mais o fator RH positivo ou negativo. Esses tipos são determinados por proteínas específicas na superfície das células vermelhas do sangue. E essas diferenças são cruciais para transfusões, porque o sistema imunológico reconhece células sanguíneas com marcadores diferentes como estranhas e as ataca, o que pode ser fatal. Mas por que existem esses tipos diferentes? Qual é a vantagem evolutiva de ter múltiplos grupos sanguíneos, em vez de todos termos o mesmo tipo? A resposta não é clara. Uma teoria sugere que diferentes tipos sanguíneos oferecem resistências diferentes a diferentes doenças, que certos tipos podem ser mais resistentes à malária, enquanto outros são mais resistentes à cólera ou outras infecções. E manter diversidade de tipos sanguíneos na população garante que algum grupo sempre sobreviva a qualquer epidemia específica. Há evidências apoiando essa ideia, estudos mostrando correlações entre tipos sanguíneos e suscetibilidade a certas doenças. Mas por que especificamente esses marcadores moleculares particulares? Por que esse sistema específico evoluiu em vez de algum outro? E alguns tipos sanguíneos são muito mais comuns em certas populações do que outras, sugerindo histórias evolutivas complexas relacionadas a migrações e pressões seletivas locais. Mas os detalhes permanecem obscuros. Os tipos sanguíneos, tão importantes para a medicina moderna, representam um mistério evolutivo que a ciência não consegue explicar completamente. Continuando nossa caminhada serena pelos mistérios que a ciência não consegue explicar, chegamos agora a algo verdadeiramente fundamental, algo que permeia cada momento de nossas vidas, mas que permanece profundamente enigmático: a natureza do tempo. O que é o tempo exatamente? Parece uma pergunta tola, porque todos experimentamos o tempo constantemente, sentimos ele passar, dividimos nossa vida em passado, presente e futuro. Mas quando físicos e filósofos tentam definir precisamente o que é o tempo, as coisas se tornam complicadas, nebulosas, quase escorregadias. A física clássica de Newton tratava o tempo como algo absoluto, universal, fluindo uniformemente para todos em todos os lugares. Um relógio cósmico marcando segundos idênticos através de todo o universo. Mas Einstein mostrou que isso está errado, que o tempo é relativo, que passa em taxas diferentes dependendo da velocidade com que você está se movendo e da intensidade do campo gravitacional onde você está. Astronautas na Estação Espacial Internacional envelhecem ligeiramente mais devagar que pessoas na superfície terrestre. Uma diferença minúscula, mas mensurável. Relógios atômicos em aviões voando em direções opostas ao redor da Terra mostram diferenças temporais exatamente previstas pela relatividade. Então, o tempo não é absoluto. É parte de uma estrutura unificada chamada espaço-tempo, que pode ser curvada, distorcida, esticada. Mas isso ainda não responde o que o tempo realmente é. Por que ele parece fluir em uma direção, do passado para o futuro? Por que lembramos o passado, mas não o futuro? Por que podemos influenciar o futuro, mas não o passado? A física fundamental, em suas equações mais básicas, não faz distinção entre passado e futuro. As leis são simétricas temporalmente. Funcionam igualmente bem se você inverter a direção do tempo. Então, de onde vem essa flecha do tempo? Essa assimetria que experimentamos tão fundamentalmente?
a resposta usual envolve entropia, a tendência de sistemas se tornarem mais desordenados com o tempo. Mas isso apenas empurra o mistério um nível para trás, porque a entropia era baixa no início do universo. O tempo permanece como um dos conceitos mais básicos e menos compreendidos da física, algo que usamos constantemente, mas não conseguimos explicar completamente. E seguindo por caminhos igualmente misteriosos, mas mais biológicos, chegamos à fotossíntese em escala quântica, um processo fundamental para a vida na Terra que guarda segredos surpreendentes. Plantas, algas e certas bactérias capturam energia da luz solar e a convertem em energia química através da fotossíntese, um processo que conhecemos em seus contornos gerais há muito tempo. Luz atinge moléculas de clorofila, excitando elétrons, iniciando uma cascata de reações químicas que eventualmente produzem açúcares. Mas quando os cientistas começaram a estudar os detalhes moleculares da fotossíntese com precisão maior, descobriram algo extraordinário e inesperado. A eficiência com que a energia é transferida da clorofila até os centros de reação onde é convertida em energia química é absurdamente alta, próxima de 100%, muito mais alta do que seria possível se a energia simplesmente saltasse aleatoriamente de molécula para molécula. E pesquisas recentes sugerem que efeitos quânticos estão envolvidos, que a energia existe simultaneamente em múltiplos caminhos através do complexo de proteínas fotossintéticas, explorando todas as rotas possíveis ao mesmo tempo através de algo chamado coerência quântica. E só colapsa para um caminho específico quando atinge o destino. Isso é extraordinário porque coerência quântica geralmente é extremamente frágil, destruída instantaneamente por qualquer interação com o ambiente, e aqui está acontecendo dentro de células vivas em temperatura ambiente, um ambiente caótico e úmido onde não esperaríamos efeitos quânticos sobreviverem. Isso sugere que a evolução descobriu maneiras de proteger e explorar fenômenos quânticos que biologia e física quântica se entrelaçam de formas que não imaginávamos. Mas os detalhes exatos de como isso funciona, como a coerência quântica é mantida, se outros processos biológicos também exploram efeitos quânticos, tudo isso permanece área de pesquisa ativa e mistério considerável. Mais uma fronteira onde a ciência não consegue explicar completamente como a vida funciona em seu nível mais fundamental. E já que mencionamos envelhecimento no conjunto anterior de mistérios, vale a pena retornar a esse tema de ângulo diferente e mencionar por que alguns animais não envelhecem, ou pelo menos não envelhecem da maneira que esperaríamos. A maioria dos organismos mostra sinais claros de senescência, deterioração relacionada à idade, aumento de taxa de mortalidade com o tempo. Mas algumas espécies parecem desafiar esse padrão. Tartarugas gigantes podem viver mais de 100 anos sem mostrar declínio significativo em função, ou aumento em taxa de mortalidade, como se simplesmente parassem de envelhecer após atingir maturidade. Certas espécies de peixes, como esturjões e alguns tubarões, continuam crescendo durante toda a vida e não mostram sinais de envelhecimento tradicional. E ainda mais notável, existe uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii, apelidada de água-viva imortal, que pode reverter seu ciclo de vida, transformando-se de volta para estágio de pólipo juvenil após atingir maturidade sexual, potencialmente repetindo esse ciclo indefinidamente. Como esses organismos evitam ou revertem o envelhecimento? Suas células têm mecanismos de reparo mais eficientes? Seus telômeros não encurtam? Eles não acumulam danos da mesma forma? Estudar esses organismos poderia revelar segredos fundamentais sobre o envelhecimento, mas ainda estamos nos estágios iniciais de compreender suas estratégias biológicas. A existência de animais que não envelhecem de forma tradicional demonstra que senescência não é inevitável, não é uma lei universal da biologia, mas emerge de processos específicos que podem ser modificados ou evitados. Mas como exatamente esses processos funcionam ou são contornados, permanece entre os mistérios que a ciência não consegue explicar completamente, uma área fascinante onde gerontologia e biologia comparativa se encontram.
Voltando agora para experiências humanas peculiares, precisamos falar sobre a sinestesia, um fenômeno neurológico onde estimulação de um sentido automaticamente desencadeia percepção em outro sentido. Pessoas com sinestesia podem ver cores quando ouvem música, cada nota musical tendo uma cor específica associada. Ou podem experimentar sabores quando leem palavras, cada palavra evocando sensação gustativa particular. Ou podem ver números e letras como tendo cores inerentes. Sempre viram o número 5 como vermelho e o número 7 como verde, por exemplo. A sinestesia não é imaginação voluntária ou metáfora poética. É uma experiência perceptual automática e consistente que sinestetas experimentam desde que conseguem lembrar. Estima-se que aproximadamente 4% da população tenha alguma forma de sinestesia, então não é extremamente rara. Mas por que acontece? Estudos de neuroimagem mostram que em sinestetas, regiões cerebrais que normalmente não se comunicam diretamente mostram conexão aumentada, como se os fios estivessem cruzados, permitindo que informação de um sistema sensorial vaze para outro. Uma teoria sugere que todos nascemos com essas conexões extras entre regiões cerebrais, e durante o desenvolvimento normal, elas são podadas, eliminadas. Mas em sinestetas, algumas dessas conexões persistem na idade adulta. Outra teoria propõe que não são conexões físicas extras, mas desequilíbrios em neurotransmissores, ou diferenças em como informação sensorial é processada e integrada. Há também componente genético. Sinestesia tende a ocorrer em famílias, mas nenhum gene específico foi identificado. A sinestesia oferece janela fascinante para entender como o cérebro constrói experiência perceptual unificada a partir de inputs sensoriais separados, mas os mecanismos exatos permanecem obscuros, mais um mistério neurológico que a ciência não consegue explicar completamente. E caminhando para territórios mais microscópicos, encontramos um enigma biológico fundamental: a origem dos vírus. Vírus são entidades peculiares, no limite entre o vivo e o não vivo. Eles contêm material genético, DNA ou RNA, envolto em cápsula de proteína, e podem se reproduzir, mas apenas sequestrando a maquinaria celular de outros organismos. Fora de uma célula hospedeira, um vírus é apenas uma estrutura molecular inerte, não metaboliza, não responde a estímulos, não faz nada. Mas dentro de uma célula, o vírus ganha vida. Usa os recursos celulares para criar cópias de si mesmo. Às vezes milhares de cópias que eventualmente rompem a célula hospedeira e vão infectar outras células. Então, de onde vieram os vírus? Como surgiram? Existem 3 hipóteses principais. A primeira sugere que vírus são descendentes de células primitivas que se tornaram parasitas intracelulares, perdendo gradualmente genes e funções até restarem apenas os componentes mínimos necessários para a reprodução. A segunda propõe que vírus são fragmentos de material genético que escaparam de células, pedaços de DNA ou RNA que adquiriram capacidade de se mover entre células. A terceira ideia é que vírus precedem células, que são relíquias da era pré-celular da vida. Moléculas autorreplicantes que existiam antes que células verdadeiras evoluíssem. Cada teoria tem algum apoio baseado em análises genéticas de diferentes tipos de vírus, mas não há consenso. O que complica ainda mais é que vírus são extraordinariamente diversos e diferentes grupos virais podem ter origens diferentes. Os vírus podem representar múltiplas origens independentes, em vez de ancestral comum único. A origem dos vírus permanece como um dos mistérios da biologia evolutiva que a ciência não consegue explicar definitivamente, uma questão que toca na própria definição do que significa estar vivo. E seguindo para algo profundamente humano e universal, chegamos ao mistério de por que a música nos emociona. Música é abstrata, sons organizados em padrões temporais, frequências vibrando no ar, ondas de pressão chegando aos nossos ouvidos. Não tem significado inerente da mesma forma que linguagem tem. Não representa diretamente coisas no mundo. No entanto, música pode nos fazer chorar, pode nos dar arrepios, pode nos energizar ou acalmar, pode evocar memórias poderosas e emoções intensas. Por quê?
Qual é a função evolutiva da música? Diferente da linguagem, que claramente tem valor de sobrevivência óbvio para comunicação e coordenação social, o valor adaptativo da música é menos claro. Alguns teóricos, como Steven Pinker, argumentaram que música é apenas prazer auditivo, um subproduto evolutivo sem função adaptativa própria, aproveitando circuitos cerebrais que evoluíram para outros propósitos. Outros discordam fortemente, sugerindo que música tem funções sociais importantes, fortalecendo vínculos de grupo, coordenando atividades coletivas, transmitindo emoções de maneiras que palavras não conseguem. Estudos de neurociência mostram que ouvir música ativa sistemas de recompensa no cérebro, liberando dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido em prazeres mais básicos como comida e sexo. Música também engaja regiões cerebrais relacionadas à emoção, memória, planejamento motor, processamento auditivo, criando padrões complexos de ativação neural. Mas como exatamente padrões sonoros abstratos se conectam a sistemas emocionais dessa maneira, permanece misterioso. Por que certas progressões de acordes soam tristes enquanto outras soam alegres? Por que algumas músicas nos dão arrepios, aquela sensação de formigamento que sobe pela espinha? A música e seu poder emocional sobre nós permanece entre os mistérios que a ciência não consegue explicar completamente. Uma área onde neurociência, psicologia e estética se encontram sem respostas definitivas. Voltando brevemente ao cérebro e suas assimetrias, precisamos mencionar o mistério da lateralidade cerebral. O fato de que os dois hemisférios do cérebro têm funções especializadas diferentes. O hemisfério esquerdo, na maioria das pessoas, é dominante para linguagem, para raciocínio lógico, para processamento sequencial. O hemisfério direito é mais envolvido em processamento espacial, reconhecimento facial, processamento emocional, pensamento holístico. Essa especialização hemisférica é tão pronunciada que quando os hemisférios são cirurgicamente separados, cortando o corpo caloso que os conecta, um tratamento usado em casos extremos de epilepsia, cada hemisfério pode funcionar quase independentemente, criando dois centros de consciência distintos no mesmo cérebro. Mas por que o cérebro é organizado dessa maneira assimétrica? Por que não ter ambos os hemisférios fazendo a mesma coisa, tendo redundância completa? A vantagem presumida é eficiência. Especialização permite que cada hemisfério se torne expert em tipos particulares de processamento sem interferência do outro. Mas por que especificamente linguagem no lado esquerdo e processamento espacial no direito? Por que não o contrário? E em aproximadamente 10% das pessoas, principalmente canhotos, a organização pode ser diferente, com linguagem no hemisfério direito ou distribuída entre ambos. O que determina essa lateralização durante o desenvolvimento? Há componentes genéticos, mas também influências ambientais. A lateralidade cerebral permanece apenas parcialmente compreendida, especialmente as razões evolutivas para seu surgimento e os mecanismos desenvolvimentais que a estabelecem. Mais um mistério neurológico que a ciência não consegue explicar completamente. E retornando ao sistema solar, encontramos um mistério planetário fascinante: a formação da Lua. A Lua é incomum em vários aspectos. É grande em proporção ao tamanho da Terra, maior relativamente do que a maioria das luas de outros planetas. E sua composição é curiosamente similar à da Terra em muitos aspectos, mas diferente em outros. Tem menos ferro em seu núcleo, menos elementos voláteis que evaporam facilmente. Como a Lua se formou? A teoria mais amplamente aceita atualmente é a hipótese do grande impacto, que propõe que pouco depois da Terra se formar, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, um objeto do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a Terra Proto. O impacto foi tão violento que vaporizou grandes quantidades de material de ambos os corpos, criando um disco de detritos em órbita ao redor da Terra. E esse disco, eventualmente, se condensou para formar a Lua. Essa teoria explica muitas características lunares: sua órbita, sua composição, sua falta de ferro. Mas também tem problemas. Simulações computacionais do impacto
geralmente produzem uma lua feita principalmente de material de teia. Mas análises químicas de rochas lunares, trazidas pelas missões Apollo, mostram que a Lua é quimicamente muito similar à Terra. Mais similar do que esperaríamos se viesse principalmente de outro corpo. Modificações da teoria foram propostas, como múltiplos impactos em vez de um único, ou impactos com ângulos e velocidades específicas que misturariam mais completamente o material. Mas nenhuma versão explica perfeitamente todas as observações. A formação da Lua permanece como um mistério planetário, algo que aconteceu há bilhões de anos, deixando apenas evidências indiretas que tentamos interpretar. Mais uma área onde a ciência não consegue explicar completamente os eventos que moldaram nosso sistema solar. E voltando para curiosidades anatômicas aparentemente triviais, mas surpreendentemente misteriosas, temos o apêndice, aquele pequeno órgão tubular anexado ao intestino grosso, que aparentemente não faz nada útil e ocasionalmente inflama, causando apendicite que requer remoção cirúrgica. Durante muito tempo, o apêndice foi considerado órgão vestigial, resquício evolutivo que tinha função em ancestrais distantes, mas perdeu utilidade em humanos modernos. Afinal, pessoas vivem perfeitamente bem sem apêndice após remoção cirúrgica. Mas pesquisas recentes sugerem que o apêndice pode ter função imunológica, pode servir como reservatório seguro para bactérias benéficas que habitam nosso intestino. Quando algo perturba a flora intestinal normal, uma infecção severa ou uso prolongado de antibióticos, as bactérias benéficas no apêndice podem recolonizar o intestino. Estudos epidemiológicos encontraram correlações entre ter apêndice e recuperação mais rápida de certas infecções gastrointestinais. Mas se o apêndice tem função útil, por que podemos viver sem ele? Por que ele inflama tão facilmente? E a análise evolutiva mostra que o apêndice apareceu e desapareceu múltiplas vezes em diferentes linhagens de mamíferos, sugerindo que pode ser mantido ou perdido facilmente, dependendo de pressões seletivas. O apêndice e sua função verdadeira permanecem enigmáticos. Mais um desses órgãos aparentemente simples que a ciência não consegue explicar completamente. E para encerrar este segundo bloco de 20 mistérios, vamos mencionar um fenômeno atmosférico local e intrigante, similar ao zumbido de Taos que mencionamos anteriormente. As luzes de Hesdalen. No Vale de Hesdalen, na Noruega, há décadas testemunhas relatam ver luzes estranhas no céu. Fenômenos luminosos que aparecem, flutuam, movem-se de maneiras aparentemente inteligentes, mudam de cor, duram de segundos a mais de uma hora. Diferente de muitos relatos de fenômenos estranhos, as luzes de Hesdalen foram levadas a sério pela comunidade científica. Estações de monitoramento foram estabelecidas, câmeras automatizadas capturam as luzes regularmente, dados foram coletados sistematicamente. Então sabemos que o fenômeno é real, não é ilusão coletiva ou fraude. Mas o que causa essas luzes? Teorias proliferaram. Gases piezoelétricos liberados por rochas sob estresse tectônico, plasmas atmosféricos formados por campos elétricos incomuns, combustão de gases liberados do solo, até interação entre diferentes camadas atmosféricas com propriedades elétricas diferentes. Pesquisadores mediram campos magnéticos anômalos, detectaram emissões de rádio, analisaram espectros de luz das luminosidades. Mas nenhuma explicação definitiva emergiu. As luzes continuam aparecendo, continuam sendo fotografadas e filmadas, continuam desafiando explicação completa. É um dos poucos fenômenos paranormais que a ciência reconhece como genuinamente inexplicado. Um mistério local persistente que, apesar de décadas de observação e pesquisa, a ciência não consegue explicar satisfatoriamente. Continuando nossa jornada pelos mistérios que a ciência não consegue explicar, adentramos agora um território onde as próprias leis que governam o cosmos parecem desafiar nossa compreensão, onde números aparecem nas equações fundamentais da física sem que saibamos exatamente por quê, sem que possamos derivá-los de princípios mais profundos. Vamos falar sobre a constante cosmológica e seu valor, esse número que Einstein introduziu em suas equações da relatividade geral,
depois abandonou, chamando-o de seu maior erro, e que décadas mais tarde ressurgiu como peça central para entender a aceleração da expansão do universo causada pela energia escura. Mas o verdadeiro mistério não é apenas que a constante cosmológica existe, é que seu valor observado é absurdamente pequeno comparado ao que a física quântica prevê que deveria ser. Quando físicos tentam calcular teoricamente quanto de energia o vácuo quântico deveria conter, baseando-se em flutuações quânticas e partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente, eles chegam a um número astronomicamente grande, cerca de 120 ordens de grandeza maior que o valor observado da constante cosmológica. Isso não é apenas estar um pouco errado. É estar errado por um fator de um seguido de 120 zeros, uma discrepância tão enorme que alguns físicos chamam de a pior previsão na história da ciência. Porque a constante cosmológica tem exatamente o valor minúsculo que tem, em vez de ser enormemente maior como a teoria sugere. Ninguém sabe, e esse mistério permanece como um dos problemas mais profundos da física teórica, flutuando na intersecção entre relatividade geral e mecânica quântica. Duas teorias que simplesmente não conseguem concordar sobre algo tão fundamental quanto a energia do espaço vazio. E já que estamos explorando mistérios relacionados ao corpo humano e suas funções biológicas peculiares, chegamos a algo que metade da população humana experimenta regularmente, mas que permanece surpreendentemente mal compreendido do ponto de vista evolutivo. Por que existe a menstruação? A maioria dos mamíferos não menstrua da maneira que humanos e alguns outros primatas fazem. Não tem esse ciclo mensal de construção e descarte do revestimento uterino que resulta em sangramento. Na maioria das espécies, o revestimento uterino é simplesmente reabsorvido pelo corpo, se não houver gravidez, um processo muito mais eficiente energeticamente. Então, por que alguns primatas, incluindo humanos, desenvolveram esse sistema aparentemente desperdiçador, onde o corpo constrói um revestimento espesso todo mês? Depois o descarta se não for usado, perdendo sangue, nutrientes, ferro, energia. Existem várias teorias tentando explicar essa peculiaridade evolutiva. Uma sugere que a menstruação é forma de eliminar patógenos que poderiam ser introduzidos pelo esperma durante o acasalamento, uma limpeza mensal do sistema reprodutivo. Outra propõe que está relacionada à implantação embrionária profunda que ocorre em humanos, onde o embrião literalmente invade o revestimento uterino muito mais profundamente que na maioria dos mamíferos, e a menstruação seria consequência desse sistema especializado. Há também teorias sobre conflito evolutivo entre mãe e embrião, sobre economia energética em situações onde recursos são limitados, sobre sincronização hormonal, mas nenhuma explicação única e satisfatória emergiu, e a menstruação permanece como um desses aspectos fundamentais da biologia reprodutiva humana, que a ciência não consegue explicar completamente, um mistério mensal que bilhões de pessoas experimentam sem necessariamente saber que é mistério. Voltando agora para o planeta que habitamos, encontramos um enigma geofísico fascinante que afeta tudo desde navegação até a proteção contra a radiação cósmica, o mistério do campo magnético terrestre e suas inversões periódicas. A Terra funciona como um ímã gigante, com polo norte magnético e polo sul magnético. E esse campo magnético se estende para o espaço criando a magnetosfera, uma bolha protetora que desvia partículas carregadas do vento solar. Sem esse escudo magnético, a atmosfera seria gradualmente arrancada pelo vento solar, como aconteceu em Marte. Sabemos que o campo magnético terrestre é gerado no núcleo externo do planeta, uma camada de ferro e níquel líquidos em temperaturas absurdas, milhares de graus, girando e se movendo em padrões de convecção complexos, gerando correntes elétricas que, por sua vez, criam o campo magnético, um processo chamado de dínamo geomagnético. Mas os detalhes exatos de como esse dínamo funciona, como se mantém estável por milhões de anos, porque às vezes se inverte completamente, trocando os polos magnéticos norte e sul, tudo isso permanece apenas parcialmente compreendido. O registro geológico mostra claramente que essas inversões magnéticas acontecem,
Rochas que solidificaram em diferentes épocas mostram magnetização em direções opostas, provando que o campo magnético da Terra já inverteu centenas de vezes ao longo de sua história. A última inversão completa aconteceu há aproximadamente 780 mil anos atrás. E não há padrão regular. Às vezes passam milhões de anos entre inversões. Outras vezes acontecem em sequência relativamente rápida. E o processo de inversão em si é caótico. Pode levar milhares de anos, durante os quais o campo magnético enfraquece drasticamente e se torna desorganizado, potencialmente deixando a superfície mais exposta à radiação. Simulações computacionais do núcleo terrestre conseguem reproduzir alguns aspectos do campo magnético e até gerar inversões ocasionais, mas não capturam toda a complexidade do sistema real. Não podem prever quando a próxima inversão acontecerá. Não explicam completamente por que essas inversões ocorrem. O campo magnético terrestre, tão essencial para a vida na superfície, guarda segredos que a ciência não consegue explicar totalmente. E seguindo para algo profundamente humano e psicológico, chegamos ao mistério da origem das emoções. Esses estados subjetivos complexos que colorem toda a nossa experiência de vida. O que é uma emoção, exatamente? Como ela surge? Por que sentimos medo, alegria, tristeza, raiva, nojo, surpresa e toda a paleta infinita de estados emocionais mais sutis? Do ponto de vista evolutivo, algumas emoções fazem sentido óbvio. O medo nos ajuda a evitar perigos. A raiva nos prepara para confronto. O nojo nos protege de substâncias potencialmente tóxicas. Mas a riqueza e complexidade da vida emocional humana vai muito além dessas funções básicas de sobrevivência. Sentimos nostalgia, melancolia, admiração, gratidão, vergonha, orgulho, ciúme, inveja, compaixão. Dezenas de emoções distintas, cada uma com sua própria qualidade experiencial particular. Neurocientistas identificaram regiões cerebrais envolvidas em processamento emocional, a amígdala para medo, o córtex pré-frontal para regulação emocional, estruturas límbicas para estados afetivos, mas localizar onde algo acontece no cérebro não é o mesmo que explicar como acontece. Como a atividade neural produz a experiência subjetiva de sentir uma emoção. E há debate fundamental sobre se emoções são universais e inatas, programadas geneticamente como propôs Charles Darwin, ou se são construções culturais que variam entre sociedades, aprendidas e moldadas por contexto social. Estudos transculturais mostram que expressões faciais de certas emoções básicas são reconhecidas universalmente, sugerindo o componente inato, mas também mostram variação significativa em como emoções mais complexas são categorizadas e experienciadas em diferentes culturas. A origem das emoções, como emergem da biologia e são moldadas pela experiência, permanece território nebuloso, onde neurociência, psicologia, antropologia e filosofia se encontram sem consenso completo. Mais um desses mistérios fundamentais sobre experiência humana que a ciência não consegue explicar definitivamente. Voltando agora para algo relacionado ao sono, aquele estado misterioso que já mencionamos, vamos aprofundar especificamente no sono REM e por que precisamos dele. REM significa movimento rápido dos olhos, e durante essa fase do sono, nossos olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas. Nosso cérebro se torna altamente ativo, quase tão ativo quanto quando estamos acordados, mas nosso corpo fica paradoxalmente paralisado, impedido de se mover, exceto por pequenos espasmos ocasionais. É durante o sono REM que experimentamos os sonhos mais vívidos e complexos. Essas narrativas oníricas bizarras que às vezes lembramos ao acordar. Passamos aproximadamente um quarto do tempo total de sono em fase REM, distribuído em vários ciclos ao longo da noite, com períodos REM ficando mais longos em direção à manhã. Mas por que precisamos de sono REM especificamente? O que ele faz que as outras fases do sono não fazem? Experimentos onde pessoas são deliberadamente privadas de sono REM, sendo acordadas toda vez que entram nessa fase, mostram efeitos negativos, dificuldade de concentração, irritabilidade, problemas com processamento emocional e, quando finalmente permitidas dormir normalmente, essas pessoas experimentam rebote REM.
passando tempo extra nessa fase, como se o corpo estivesse compensando o déficit. Isso sugere que sono REM tem função essencial, mas qual exatamente? Teorias abundam. A mais popular propõe que sono REM é crucial para a consolidação de memória, especialmente memórias emocionais e procedurais, transformando experiências do dia em arquivos mais permanentes. Outra ideia é que serve para regulação emocional, processando e integrando experiências emocionais de forma que não fiquemos sobrecarregados. A teoria sobre desenvolvimento cerebral. O fato de que recém-nascidos passam porcentagem enorme do tempo em sono REM sugere papel no crescimento e organização neural. Mas apesar de décadas de pesquisa, não há teoria unificada explicando completamente por que sono REM é necessário, por que evoluiu, o que aconteceria se pudéssemos de alguma forma eliminá-lo completamente. Tudo isso permanece parcialmente misterioso, flutuando naquele espaço onde neurociência do sono encontra limites de compreensão. E adentrando territórios mais profundos da física fundamental, encontramos o problema da medição quântica, um dos aspectos mais bizarros e filosoficamente perturbadores da mecânica quântica. No mundo quântico, partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Existem em superposição de todos os estados possíveis simultaneamente. Um elétron não está em lugar específico com velocidade específica. Está em nuvem de probabilidades espalhada pelo espaço, existindo em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo, com probabilidades diferentes. Mas quando você faz uma medição, quando interage com o elétron de alguma forma para determinar sua posição, toda essa superposição colapsa instantaneamente para um resultado definido. O elétron é encontrado em lugar específico e todas as outras possibilidades desaparecem. Mas o que causa esse colapso? O que é uma medição exatamente? É a interação física com um aparelho de medição? É a consciência do observador registrando o resultado? Físicos debatem isso há quase um século, desde que a mecânica quântica foi formulada. A interpretação de Copenhague, tradicionalmente a mais aceita, diz que a função de onda colapsa quando uma medição é feita, mas não oferece mecanismo para como ou por quê. A interpretação de muitos mundos propõe que não há colapso, que todas as possibilidades são realizadas em universos paralelos que se ramificam a cada medição. Outras interpretações sugerem que a função de onda nunca colapsa, ou que colapsa por processos físicos objetivos não relacionados a observadores. O problema da medição quântica toca questões profundas sobre a natureza da realidade, sobre o papel de observadores no universo, sobre se existe realidade objetiva independente de medições, e apesar de toda a matemática da mecânica quântica funcionar perfeitamente para fazer previsões, a interpretação do que está realmente acontecendo permanece controversa. Mais um desses mistérios fundamentais que a ciência não consegue explicar definitivamente, onde física e filosofia se entrelaçam de formas desconcertantes. Voltando para fenômenos naturais extraordinários e específicos, vamos falar sobre a migração das borboletas monarcas, um dos exemplos mais impressionantes de navegação animal em escala continental. Todo outono, milhões de borboletas monarcas na América do Norte começam jornada épica, voando milhares de quilômetros do Canadá e dos Estados Unidos até florestas específicas nas montanhas do México Central, onde passam o inverno aglomeradas em árvores particulares, milhões delas cobrindo galhos em massas alaranjadas pulsantes. E a parte verdadeiramente extraordinária é que as borboletas que fazem essa migração nunca estiveram lá antes. São descendentes separadas por várias gerações das borboletas que fizeram a viagem no ano anterior. Borboletas monarcas vivem apenas algumas semanas na maioria dos casos, passando por múltiplas gerações durante o verão. Então as borboletas que migram no outono são tataranetas ou trinetas das que migraram no outono anterior. Como elas sabem para onde ir? Como encontram florestas específicas que nunca viram, seguindo rotas que nunca percorreram? Pesquisas mostraram que borboletas monarcas usam o sol como bússola, corrigindo sua direção ao longo do dia conforme o sol se move pelo céu.
usando o relógio interno circadiano para compensar. Mas isso não é suficiente. Elas também precisam saber qual direção seguir, qual caminho tomar, e estudos sugerem que podem detectar campo magnético terrestre, usando informação magnética combinada com pistas visuais e possivelmente químicas. Genes específicos foram identificados que se expressam diferentemente em borboletas migratórias versus não migratórias, sugerindo programa genético para comportamento de migração. Mas como exatamente toda essa informação é integrada? Como mapas de navegação são codificados geneticamente? Como uma borboleta que nunca migrou sabe executar jornada de milhares de quilômetros para destino específico? Tudo isso permanece apenas parcialmente compreendido. Outro desses milagres de navegação animal que a ciência continua investigando devagar, montando peças de quebra-cabeça onde muitas peças ainda estão faltando. E retornando ao território da psicologia e individualidade humana, encontramos o mistério profundo de por que temos personalidades distintas, porque cada pessoa é psicologicamente única de maneiras consistentes ao longo do tempo. Personalidade se refere a padrões característicos de pensamento, emoção e comportamento, que definem cada indivíduo, a diferença entre alguém extrovertido e sociável versus introvertido e reservado, entre alguém consciencioso e organizado versus espontâneo e flexível, entre alguém neurótico e ansioso versus emocionalmente estável e calmo. Psicólogos identificaram dimensões de personalidade que parecem universais atravessando culturas. Tipicamente 5 grandes fatores chamados de Big Five: abertura a experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Mas de onde vêm essas diferenças individuais? Quanto é genético versus ambiental? Estudos com gêmeos comparando gêmeos idênticos criados juntos versus separadamente versus gêmeos fraternos sugerem que personalidade tem componente genético substancial. Aproximadamente 40 a 50% da variação individual pode ser atribuída a fatores hereditários. Mas isso deixa metade ou mais determinada por ambiente, por experiências, por escolhas. E aqui está o mistério. Estudos também mostram que crianças criadas na mesma família por pais iguais frequentemente desenvolvem personalidades muito diferentes. Irmãos criados juntos não são mais similares em personalidade que estranhos aleatórios quando se remove similaridade genética. Isso sugere que ambiente compartilhado familiar importa menos do que ambiente único individual. Experiências específicas que cada pessoa tem, interações sociais particulares, até eventos aleatórios. Mas como exatamente personalidade se forma, como genes e experiências interagem durante desenvolvimento para criar padrões psicológicos estáveis, porque algumas características permanecem consistentes durante toda a vida enquanto outras mudam, tudo isso permanece apenas parcialmente explicado, flutuando naquele espaço complexo onde genética, neurociência, psicologia do desenvolvimento e até teoria evolutiva se encontram sem convergir para a explicação completa. Voltando ao cosmos e seus enigmas mais profundos, precisamos mencionar o mistério da supersimetria não encontrada, uma teoria que parecia tão promissora que muitos físicos acreditavam seria confirmada assim que experimentos suficientemente poderosos fossem realizados, mas que continua fugindo de detecção. Supersimetria é ideia teórica propondo que para cada partícula conhecida, existe uma partícula parceira supersimétrica, ainda não descoberta. Cada quark tem um squark, cada elétron tem um selectron, cada fóton tem um fotino e assim por diante. Essa simetria adicional resolveria vários problemas teóricos na física de partículas, incluindo o problema da hierarquia relacionado à massa do bóson de Higgs, e forneceria candidatos naturais para matéria escura. Teorias de supersimetria prevêem que essas partículas parceiras devem ser detectáveis em energias alcançáveis por aceleradores de partículas modernos, especialmente o Grande Colisor de Hadrons, o LHC, na fronteira entre Suíça e França. Mas apesar de anos de operação em energias cada vez maiores,
colidindo prótons bilhões de vezes e analisando os detritos resultantes, procurando sinais de partículas supersimétricas, nada foi encontrado. Cada resultado negativo elimina versões de supersimetria que prevêem partículas em determinadas faixas de energia, forçando teorias a serem modificadas, empurrando previsões para energias mais altas ainda não alcançadas. Alguns físicos continuam otimistas, argumentando que supersimetria pode existir, mas com partículas mais pesadas que esperávamos, requerendo aceleradores mais poderosos para serem detectadas. Outros começam a duvidar, sugerindo que talvez supersimetria seja simplesmente uma ideia matemática elegante que não corresponde à realidade. O mistério da supersimetria não encontrada ilustra a tensão entre beleza matemática e realidade empírica, entre o que teorias elegantes preveem e o que experimentos revelam, e permanece como um dos enigmas em aberto da física de partículas, deixando físicos em suspense sobre se finalmente encontrarão essas partículas esquivas ou se precisarão abandonar décadas de trabalho teórico baseado nessa simetria. E agora, descendo para escalas microscópicas e processos celulares fundamentais, encontramos um mistério que toca diretamente na fragilidade da vida e na inevitabilidade da doença. A origem do câncer em nível fundamental, não apenas os mecanismos imediatos de como células se tornam cancerosas, mas por que câncer existe em primeiro lugar? Por que a evolução não eliminou essa vulnerabilidade? Sabemos muito sobre como câncer funciona. Sabemos que células cancerosas acumulam mutações em genes que controlam o crescimento celular, desativando supressores tumorais que normalmente freiam divisão celular descontrolada, ativando oncogenes que promovem crescimento, evitando sinais que diriam à célula para morrer através de apoptose programada. Sabemos que câncer é doença dos genes, mas também doença de multipassos, requerendo múltiplas mutações específicas acumuladas ao longo do tempo para que célula normal se transforme em tumor maligno. Mas aqui está o paradoxo evolutivo desconcertante. Por que nossos corpos não desenvolveram proteções melhores contra câncer? Afinal, organismos multicelulares como humanos dependem de células cooperando, dividindo-se apenas quando necessário, mantendo sua função especializada, sacrificando-se quando danificadas. Câncer representa a traição dessa cooperação. Células voltando para modo egoísta, onde dividem-se sem controle, consumindo recursos, espalhando-se para outros tecidos. E câncer não é raro, é terrivelmente comum. Aproximadamente metade das pessoas eventualmente desenvolverá algum tipo de câncer se viver tempo suficiente. Então, por que a seleção natural não favoreceu sistemas de reparo e vigilância mais robustos? Parte da resposta pode ser que câncer tipicamente afeta pessoas após idade reprodutiva, então não há pressão seletiva forte contra ele. Outra parte pode ser compromissos evolutivos inevitáveis. Os mesmos mecanismos que permitem crescimento e renovação tecidual também criam oportunidades para erro. Organismos maiores e com vida mais longa deveriam teoricamente ter mais câncer, mais células se dividindo mais vezes, criando mais oportunidades para mutações. Mas isso não é verdade. Elefantes com trilhões de células mais que humanos têm taxas de câncer mais baixas, um fenômeno chamado paradoxo de Peto. Elefantes têm cópias extras de genes supressores tumorais, especialmente múltiplas cópias do gene P53, que detecta danos no DNA e para divisão celular ou induz apoptose. Mas por que humanos não evoluíram proteções similares? Por que câncer permanece tão comum e inevitável? As respostas permanecem parcialmente obscuras, entrelaçadas com questões profundas sobre compromissos evolutivos, sobre limites de complexidade biológica, sobre o fato de que talvez seja impossível construir sistema completamente à prova de falhas quando esse sistema depende de trilhões de células dividindo-se bilhões de vezes ao longo de décadas. O câncer, essa doença que assombra a medicina moderna, representa mistério fundamental sobre por que a vida multicelular é vulnerável dessa maneira particular, uma questão que a ciência continua explorando sem respostas completamente satisfatórias.
E seguindo para outro mistério relacionado ao comportamento humano e animal, chegamos à questão intrigante de por que existe altruísmo. Por que organismos, às vezes, ajudam outros mesmo com custo para si mesmos, mesmo sem expectativa óbvia de recompensa ou reciprocidade? Do ponto de vista evolutivo estrito e simplista, isso parece paradoxal. A seleção natural deveria favorecer comportamentos egoístas que maximizam sobrevivência e reprodução individual, não comportamentos que beneficiam outros às custas próprias. Mas altruísmo é comum na natureza. Pássaros emitem chamados de alarme, avisando o bando sobre predadores, revelando sua própria localização e aumentando o risco pessoal. Abelhas operárias trabalham incansavelmente para a colônia, sem reproduzir, sacrificando suas próprias chances reprodutivas. Humanos doam sangue, tempo, dinheiro para estranhos que nunca encontrarão novamente. Ajudam pessoas em perigo, mesmo com risco pessoal. Como comportamentos altruístas evoluem e persistem? Várias teorias foram propostas e cada uma explica alguns casos, mas não todos. Seleção de parentesco sugere que ajudar parentes próximos que compartilham genes pode ser vantajoso evolutivamente. Você pode não reproduzir diretamente, mas ajuda a propagar cópias de seus genes através de sobrinhos e primos. Isso explica bem comportamento em insetos sociais como abelhas, onde operárias são irmãs altamente relacionadas geneticamente. Altruísmo recíproco propõe que comportamentos cooperativos evoluem quando há expectativa de reciprocidade futura. Você me ajuda hoje, eu ajudo você amanhã, criando benefício mútuo ao longo do tempo. Isso funciona quando indivíduos interagem repetidamente e podem lembrar quem cooperou antes. Mas humanos frequentemente demonstram altruísmo em situações únicas, sem possibilidade de reciprocidade, ajudando estranhos anônimos. Talvez comportamento altruísta seja mantido por seleção de grupo. Grupos com mais membros cooperativos sobrevivem melhor que grupos com indivíduos puramente egoístas, embora essa ideia seja controversa entre biólogos evolutivos. Ou talvez altruísmo em humanos seja parcialmente produto de evolução cultural em vez de biológica, normas sociais e reputação, criando incentivos para comportamento cooperativo, mesmo quando não há benefício genético direto. A verdade provavelmente envolve combinação de todos esses mecanismos operando em contextos diferentes. Mas a questão fundamental de por que organismos evoluíram capacidade e motivação para comportamento genuinamente altruísta permanece apenas parcialmente respondida, especialmente nos casos mais extremos de autossacrifício, flutuando naquela intersecção complexa entre biologia evolutiva, teoria dos jogos, psicologia e ética, onde a ciência não consegue explicar completamente por que bondade existe. Voltando agora para mistérios arqueológicos e geológicos específicos, encontramos algo verdadeiramente peculiar e inexplicado. As esferas de pedra da Costa Rica, centenas delas espalhadas pela selva e por fazendas, variando em tamanho desde poucos centímetros até mais de 2 metros de diâmetro, pesando várias toneladas. Essas esferas são quase perfeitamente redondas, esculpidas em granito ou outras rochas duras, com precisão geométrica notável, considerando que foram criadas por povos pré-colombianos sem tecnologia moderna. Algumas foram encontradas em arranjos geométricos, alinhadas em linhas retas ou formando triângulos, mas muitas foram movidas de suas posições originais por fazendeiros e caçadores de tesouro que acreditavam erroneamente que ouro estava escondido dentro delas. Quem fez essas esferas? Como foram feitas com tal precisão? Qual era seu propósito? As esferas são atribuídas à cultura de Quis, que habitou a região entre aproximadamente o ano 500 e 1500 da nossa era, mas não deixaram registros escritos explicando as esferas. Teorias sobre sua função proliferaram. Talvez fossem marcadores de território ou status, talvez tivessem significado astronômico com alinhamentos apontando para eventos celestes importantes, talvez fossem simplesmente arte monumental, demonstrando habilidade técnica. Quanto à técnica de fabricação,
Experimentos mostraram que é possível criar esferas aproximadamente esféricas, usando ferramentas de pedra, martelando e polindo pacientemente durante meses ou anos, controlando a esfericidade, usando linhas tensionadas como compasso gigante. Mas o nível de precisão em algumas esferas, desvios de menos de 1% de esfera perfeita, sugere técnica extraordinariamente refinada e cuidado extremo, motivação que vai além do meramente funcional. Por que investir tanto trabalho criando esferas quase perfeitamente geométricas? O que essas esferas significavam para as pessoas que as fizeram? Sem textos ou tradições orais sobreviventes, só podemos especular, e as esferas de pedra da Costa Rica permanecem como mistério arqueológico. Artefatos silenciosos de civilização desaparecida que guardam segredos que provavelmente nunca conheceremos completamente. Mais um desses casos, onde a ciência pode descrever o objeto e até replicar a técnica, mas não pode explicar o propósito, o significado cultural, a razão pela qual existem. E retornando ao cosmos e suas propriedades mais fundamentais, precisamos falar sobre a natureza da inflação cósmica, aquela expansão exponencialmente rápida que teoricamente ocorreu nos primeiros momentos após o Big Bang, uma fração infinitesimal de segundo onde o universo incrivelmente minúsculo cresceu para tamanho astronomicamente maior, expandindo mais rapidamente que a velocidade da luz, não porque algo estava se movendo através do espaço, mas porque o próprio espaço estava se expandindo. A teoria da inflação foi proposta para resolver vários problemas com o modelo padrão do Big Bang, especialmente o problema do horizonte, que questiona por que regiões do universo que nunca poderiam ter estado em contato causal têm temperatura e propriedades tão similares. Inflação resolve isso, propondo que o universo observável inteiro veio de região minúscula que estava em equilíbrio térmico. Depois inflou enormemente. Inflação também explica por que o universo é tão plano espacialmente. Por que não tem curvatura global detectável? Porque expandiu tanto que qualquer curvatura original foi esticada até ser imperceptível, como superfície de balão que parece plana quando inflado suficientemente. E inflação prevê flutuações quânticas microscópicas, que foram esticadas para escalas cósmicas, criando sementes de densidade que eventualmente cresceram sob gravidade para formar galáxias e estrutura em grande escala. Previsão confirmada lindamente por observações da radiação cósmica de fundo. Então, inflação é teoria extremamente bem-sucedida que resolve múltiplos problemas e faz previsões verificadas. Mas aqui está o mistério. Não sabemos o que causou inflação, qual campo ou mecanismo físico foi responsável. Físicos postulam algo chamado campo inflaton, um campo de energia que permeava o universo primordial e cuja energia potencial impulsionou a expansão inflacionária. Mas o que é o inflaton? Qual partícula ou campo conhecido corresponde a ele? Nenhum candidato óbvio existe no modelo padrão da física de partículas. E o que iniciou a inflação? Como terminou? Por que o universo fez essa transição súbita de inflação extremamente rápida para a expansão mais normal? Existem dezenas de modelos diferentes de inflação, cada um com mecanismos ligeiramente diferentes, diferentes previsões para detalhes observacionais sutis, mas nenhum consenso sobre qual está correto. A inflação cósmica permanece como teoria altamente bem-sucedida fenomenologicamente, mas profundamente misteriosa mecanicamente. Uma ideia que resolve problemas, mas cria suas próprias questões não respondidas sobre a natureza do universo nos seus primeiros instantes. Mais um desses territórios onde cosmologia encontra limites do que pode ser observado ou testado diretamente, onde a ciência não consegue explicar completamente os processos fundamentais que moldaram a realidade como a conhecemos.